Chegamos então hoje ao livro dos Salmos, o maior livro da Bíblia e muito amado, inclusive, e muitas pessoas gostam demais de chegar no livro de Salmos, que é uma leitura leve, uma leitura bem confortável, mas ao mesmo tempo fala muito ao nosso coração, porque revela ali orações drásticas, dramáticas, pessoas rasgando o coração e falando com Deus. Então, um livro fantástico, muito prazeroso de ler, porque ele é em forma de poema, então é muito prazeroso, mesmo na nossa língua. Com certeza, no hebraico deve ser muito mais bonito, porque é um poema hebraico com alguns estilos da escrita hebraica, então assim, de uma beleza e de um refinamento muito diferente dos demais livros, então assim, extremamente valioso. Eu espero que você se anime a ler a Bíblia, leia a palavra de Deus, busque a presença do Senhor, continue firme lendo a sua Bíblia de forma sistemática, anualmente, porque vale muito a pena e vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Mas antes de falar deste livro, quero me apresentar, talvez você é a primeira vez que está aqui, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. E nós, ao longo deste ano, estamos fazendo aí a leitura cronológica da Bíblia. Então eu tenho gravado vídeos e apresentado aqui no canal assim que nós iniciamos a leitura do livro. Para quê? Para que ao ler o livro você tenha em mente do que se trata o livro e também para te animar a continuar firme, não desanime. Tem gente que começa a ler a Bíblia e chega em abril, março, já dá uma desanimada. Não desanime, permaneça firme, porque vai valer muito a pena. E já que você está aqui até agora, eu peço a você que se inscreva neste canal, deixa like, compartilha, tá bom? Isso tudo ajuda muito o canal aqui a crescer e a esses estudos chegarem a mais pessoas. Então bora lá? Bora pro livro de Salmos. Quem escreveu Salmos? A maioria foi escrito por Davi, o grande rei Davi, o rei amado por Deus. Ele escreveu 73 salmos, mas tiveram outros autores, Salomão, Asaf e por aí vai. Tem vários autores. O livro foi escrito ali por volta do ano 1000 antes de Cristo, no período do reinado do rei Davi e de Salomão, e alguns outros textos. Moisés também tem salmos dele que foram adicionados. Então, o livro de Salmos ele tem muitos autores, mas na época do exílio da Babilônia, lembra? O povo de Israel foi levado para a Babilônia, exilados. Naquele período, este livro foi organizado da forma que a gente conhece. Então ele foi dividido em 5 livros. Na sua Bíblia, provavelmente você vai encontrar lá alguma notinha indicando, olha, primeiro livro, depois segundo livro e por aí em diante. Então tem essa indicação também para facilitar a sua leitura, né, deste livro. Isso foi colocado quando? Lá na Babilônia. Mas o interessante, uma nota aqui de curiosidade, é que o capítulo 1 e 2 não estão compilados nos livros. Por que não? Porque eles são como uma introdução sobre o que os livros vão falar. E a introdução é belíssima, porque o primeiro capítulo vai falar sobre aquele homem que anda e lê a palavra de Deus, medita na palavra de Deus. Então ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então este primeiro versículo vai tratar sobre a Torá, sobre a palavra de Deus e o efeito que a palavra de Deus causa naquele que busca, medita e anda conforme o livro. Mas em contrapartida mostra também que quem anda segundo os conselhos dos ímpios, quem se detém no caminho dos pecadores, quem se assenta à roda dos escarnecedores, tem uma vida como a palha que qualquer coisa leva e que não tem frutos. Então ele faz esse paralelo. E a palavra de Deus, ao longo do livro de Salmos, a gente vê sempre o salmista trazendo a memória. Vamos ler a palavra,
Vamos relembrar a história do povo de Deus. Nos Salmos você vai ver resumo da história do povo de Israel. O povo lembrando o que Deus fez, então sempre trazendo à memória a palavra de Deus. Então o amor à palavra é muito forte. É tão forte que o Salmo 119 é o maior salmo do livro de Salmos, é o maior capítulo, na realidade, do livro de Salmos, e ele fala sempre sobre o amor à palavra de Deus. Lá ele vai usar termos para indicar a lei de Deus, como a lei, palavra, mandamento, preceitos. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então esse amor pela palavra. E o Salmo 2 vai falar sobre o Messias, porque o livro de Salmos é recheado sobre orações, clamor e palavras proféticas de o Messias vai vir. Aguardamos o Messias e tem esse amor pelo Messias. Jesus está presente no livro de Salmos, como diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Esse salmo está se referindo a Jesus. E no livro de Salmos, vários salmos têm referências proféticas ao Senhor Jesus, que viria como ele veio e a sua obra aqui na terra. Então, é um livro extraordinário, um livro maravilhoso. E o que nós encontramos muito nesse livro são duas expressões humanas, né, de transmitir os seus sentimentos. Primeiro pelo lamento e depois pelo louvor. Há muitos lamentos no livro de Salmos. E o que é isso? Esses lamentos são orações. Orações que transmitem dor, confusão, confissão de pecados, como Davi fez, raiva, os ricos prosperam, os bons não tem nada de bom na vida deles. Então são salmos que chamam a atenção ao que está de errado no mundo e pede a Deus para fazer algo, uma intervenção. Tem orações imprecatórias, que é amaldiçoando determinados povo e situações. Então existe esses salmos e é maravilhoso, porque a gente aprende que a gente pode derramar o nosso coração a Deus e falar para ele qualquer coisa. Sim, Deus deseja isso. E essas orações, quando nós lemos, ela é maravilhosa, porque ela fala sinceramente para Deus o que está acontecendo, mas nós vemos que Deus vai transformando o coração daquele que ora. Deus transforma e opera maravilhas aquele que ora, mas a começar pelo coração, o coração inundado por esperança do Messias, por esperança no que a palavra de Deus diz e transmite para nós. E aí vem os salmos de louvores. Os salmos de louvor, ele tem maior quantidade do que os salmos de lamento. Glória a Deus. Por quê? Porque quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus, o louvor brota do nosso coração e a gente então louva esse Deus. Então esses salmos de louvor eram orações de alegria e de celebração. Chama a atenção ao que existe de bom no mundo e o que Deus faz em nossas vidas, recordando a história de Deus contada através da história da humanidade. Os livramentos que Deus fez, as bênçãos que Deus deu, os milagres que Deus operou. Então traz à memória, né? Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Então a memória do salmista é revigorada com as histórias reais que aconteceram e que renovam a força dele na caminhada cristã. E o livro dos Salmos termina de uma forma muito bela, como é o poema hebraico. Entre os capítulos 146 e 150, tem algo de especial neles, porque eles começam com a palavra aleluia e terminam com a palavra aleluia. E aleluia significa louve Yahvé. Então, o salmista chama a atenção para nós de que todo ser que respira, e aí ele fala de tudo, árvores, planetas, plantas,
todo ser que respira, e louve ao Senhor. E ainda fala, louve ao Senhor com instrumentos de corda. E ele vai falando vários tipos de instrumentos, onde nós devemos usar para o louvor a Deus. Então é um livro belíssimo que nos leva à adoração, que nos leva ao louvor. Então que você leia em oração, que você rasgue o seu coração diante de Deus, que você louve a esse Deus, louve pelo relacionamento que você tem com Ele, e isso será fantástico e transformará a sua vida. Um livro maravilhoso. Anime-se, leia a Bíblia, fique firme e constante aí buscando a presença de Deus, porque você será como homem plantado junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará nos caminhos do Senhor. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Vamos ler o livro de Salmos e até a próxima.